As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Professor Lúcio, muito bom dia, professor. Prazer ouvi-lo. Bom dia, Adelor. Tudo bem? Tudo bem. Hoje converso contigo aqui do aeroporto de Guarulhos. Guarulhos. São Paulo. Tempo bom aí em São Paulo, chovendo ou não? Olha, aqui está fazendo sol. Muitas nuvens no céu, mas amanheceu com sol. Fique à vontade. Eu estava em reunião em Campinas e já seguindo viagem. Daqui sigo em direção a Anápolis, Goiânia, Centro-Oeste. Adelor, vamos conversar hoje sobre sinais. Eu peço desculpa a você, aos nossos ouvintes, por este forte som ambiental, mas aeroporto não tem jeito, né? Bem, olha, os sinais são uma das características na história da humanidade. Eles estão por toda parte. Nós visitamos, se a gente for em direção a Roma, a gente encontra Cícero falando para a aristocracia romana que a dança era um sinal de insanidade. Se a gente caminhar em direção à medicina, nós encontramos que pintas rosadas no rosto podem ser um sinal de rubéola. Olha, até na história aí do Rio Grande do Sul, podemos pegar muitos exemplos, como São Cepé, né, o herói da rebelião Guarani, Sete Povos das Missões. O Cepé, ele tinha aquele sinal na testa, sinal branco em forma de cruz. Depois que ele morreu, o pessoal começou a falar que até se criou uma lenda sobre isso, dizendo que era um sinal de predestinação divina. Os sinais estão por toda parte. Hoje vamos ver algumas coisas sobre identificar os sinais, como entender algumas coisas sobre eles. Claro, do ponto de vista da filosofia clínica. Olha, Adelor, muitas vezes uma pessoa lá adiante na vida dela, depois de ter passado muitas coisas, ela volta nas reminiscências, nas lembranças dela e fica pensando, puxa vida, há 10 anos, há 5 anos eu passei por vários sinais que me diziam que algo assim podia acontecer e eu não dei bola, negligenciei e acabei pagando muito caro por isso. Não são poucas as pessoas que falam coisas assim. A questão é como saber o que é um sinal entre tantas coisas nas nossas vidas, né? Como identificar? Não há uma regra exata, mas há várias direções aqui. Quando uma pessoa está dirigindo por uma estrada e passa por uma placa de trânsito, a placa de trânsito sinaliza alguma coisa, diferentemente de uma árvore, de uma montanha, de um rio, que não tem muito a ver com a estrada que a pessoa está percorrendo. Da mesma maneira, é pela historicidade de vida de uma pessoa, pela história de vida de uma pessoa, que a gente vai saber se símbolos religiosos, se uma flutuação na bolsa de valores, se um sintoma físico implica em um sinal, como um sinal de trânsito para essa pessoa, ou se não é nada. Se é algo que simplesmente não diz nada. Não há outro caminho para identificar essas coisas, ainda que nós tenhamos várias tentativas nesse sentido. Outra coisa, será que os sinais que aparecem na vida de uma pessoa são coerentes? Será que eles são necessários? Ou só são bobagens que ficam distraindo do caminho? Existe um modo aqui que, ainda que não seja muito abrangente, nos dá algumas luzes a respeito. Olhando o que segue logo depois na estrada, quando se passou um sinal, a gente pode saber se aquele sinal foi importante, se ele teve utilidade ou se não precisava. Na vida da pessoa, depois que ela passou por um sinal que ela identificou, é interessante ela observar se aquele sinal foi importante, se disse alguma coisa. E isso, aliás, leva a aprender e a relacionar durante a caminhada de vida os sinais que a pessoa vai encontrando. Há sinais que às vezes acabam se tornando tão importantes que a própria estrada fica desinteressante. Tem gente que passa a vida prestando atenção aos sinais e esquece de viver a vida, o caminho. Como alguém que dirige por uma autoestrada,
e está tão preocupado com os pardais, com os sinalizadores, que esquece de viver a estrada. Essas relações são complexas às vezes. Sabe uma coisa que recentemente cada vez mais se ouve em consultório? É a pessoa que chega e diz, olha, eu estava pensando numa música, aí liguei no meu rapidamente aquela música. Ou então, eu pensei numa palavra e encontrei um amigo na rua, conversei com ele, a primeira coisa que ele me disse foi aquela palavra. Isso, numa sociedade padronizada como a nossa, homogênea, no qual as coisas são repetitivas, muitas vezes massificadas, os carros são iguais da fábrica, os prédios são cada vez mais parecidos, não é nenhuma coisa do outro mundo. É até razoável que esse tipo de coisa aconteça cada vez mais. E tem também aqueles sinais que já são até preconcebidos, eles já são uma advertência prévia, como a mãe que fica todo o tempo incomodando o rapaz, olha meu filho, não viaja de carro, a mãe tem medo que tu bata o carro, não sei o que, a estrada é assim, sabe? O guri sai para dar uma volta no quarteirão e acaba batendo num carro que está estacionado, e faz isso até porque já estava previamente agendado nesse sentido. Essas questões todas, claro, nos remetem a muitas outras, mas isso foi uma introdução ao tema sinais. Na próxima quinta-feira converso com você lá do centro-oeste do país. Um abraço a você, Adelor, aos nossos ouvintes, e até lá.